Gente, eu quero trazer agora uma informação do presidente Jair Bolsonaro. O filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, afirmou que a saúde do pai piorou. Vamos voltar com a Brasília, então, para conversar. Vamos voltar a Brasília, não com a Brasília. Vamos voltar a Brasília com o Igor Damasceno, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Quais foram os sintomas que Carlos Bolsonaro mencionou do pai que tenham provocado essa piora, hein, Igor? Conta aí para nossa audiência. Pois é, Evandro, em uma publicação nas redes sociais, o ex-vereador Carlos Bolsonaro disse que o pai dele teve mais um quadro de soluços intensos que progrediram para uma azia muito grave e, consequentemente, Bolsonaro apresentou um quadro de vômitos que estava incontrolável. Nessa publicação nas redes sociais, Carlos Bolsonaro ainda publicou uma foto do ex-presidente do que seria um dos momentos dessa crise de vômito do ex-presidente. Ele estaria ali junto a uma pia, dentro de um banheiro, nesse momento em que não estava conseguindo controlar o vômito. Segundo Carlos Bolsonaro, a equipe médica foi chamada em caráter de emergência até a Superintendência da Polícia Federal para ajudar o ex-presidente a conter essa crise. Isso aconteceu na tarde de ontem, na tarde de domingo, ali na Superintendência da PF, onde o ex-presidente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa situação reforçou que a família do ex-presidente pede ainda que Bolsonaro cumpra essa pena imposta pelo STF em regime domiciliar humanitário. Eles alegam, por exemplo, a saúde de Jair Bolsonaro, que está bastante fragilizada, e então publicaram essa foto mostrando que, mais uma vez, Bolsonaro recebeu médicos na sala de Estado Maior, onde cumpre a pena por causa dessa saúde que está fragilizada. Alegam que Bolsonaro já é idoso, já tem mais de 70 anos, ou seja, uma idade já avançada, e alegam também que o ex-presidente, para conter essas crises, toma medicamentos muito fortes que têm como efeito colateral tonturas. Na semana passada, Bolsonaro foi levado até o hospital que fica bem ao lado da PF, justamente porque teve uma tontura, caiu e bateu a cabeça, sofreu ali uma lesão considerada leve pela equipe médica. Então a família alega o seguinte: olha, na semana passada foi uma tontura que provocou uma queda leve, mas e se mais uma tontura ele bater a cabeça com mais força e gerar uma lesão mais grave? Então a gente precisa monitorá-lo, precisa acompanhá-lo. E com esse argumento, então a defesa de Jair Bolsonaro já está preparando um novo pedido de prisão domiciliar humanitária que deve ser apresentada nos próximos dias no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. É o terceiro pedido. Os dois primeiros foram então rejeitados pelo ministro por alguns motivos. Alexandre de Moraes lembrou o seguinte: a equipe médica está à disposição de Jair Bolsonaro 24 horas por dia. Se ele precisar de uma emergência, então ele está cumprindo a pena bem ao lado de um hospital. O DF Star fica a 5 minutos ali da Polícia Federal. E na última decisão, Alexandre de Moraes também lembrou do fato de que Jair Bolsonaro, enquanto cumpria a prisão domiciliar, tentou romper a tornozeleira eletrônica com uma barra de soda quente. Então, por causa desse amparo e do risco de fuga que ofereceu naquela época, nos dois primeiros pedidos, o ministro Alexandre de Moraes negou que o ex-presidente cumpra a pena em casa e segue na superintendência da PF. Então, a defesa e a família continuam alegando. Ele tem um histórico de uma saúde fragilizada, já caiu por causa dos remédios fortes, agora voltou a ter crises de soluço que evoluíram para azia e vômitos incontroláveis e precisa tomar esses medicamentos fortes de novo, oferecendo novos riscos de queda. Ainda não tem uma data prevista para quando esse novo pedido de prisão domiciliar vai ser protocolado no gabinete do ministro. Então, por enquanto, o ex-presidente segue cumprindo a pena na PF, mesmo tendo esses episódios. No dia de ontem, a equipe médica não viu necessidade de levá-lo até o hospital. Evandro. Obrigado pelas informações, Igor Damasceno. Um abraço para você. A situação de saúde de Jair Bolsonaro, há uma manutenção das mensagens passadas pelos filhos dele, como se fosse meio que também para a sociedade entender o que está acontecendo com o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal. Mas você acha que isso pode, de alguma forma, influenciar possíveis decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao relaxamento da pena de Jair Bolsonaro, uma provável, digamos, prisão domiciliar por
por causa dos problemas de saúde, esse tipo de comunicação, aos poucos, vai ocupando o espaço que possa trazer um argumento robusto para o Supremo, hein, Alangani? Eu vejo que sim, Evandro, deveria, né? Por uma questão humanitária, né? O Jair Bolsonaro... Bom, nós temos um advogado aqui competente aqui, eu acho que já ele vai poder falar pra gente. Eu tô aqui no aspecto humanitário. Mas claro, mas quero te ouvir. Mas assim, Evandro, veja, toda hora ele tá indo para o hospital. Então eu acho que é razoável, né, ele ter uma prisão domiciliar, até porque ele corre risco de perder a sua vida, né? Numa dessas aí, numa demora para ir para o hospital, numa aprovação, que depende lá de uma burocracia, ele pode perder a sua vida. Então eu vejo que é muito mais humano deixá-lo numa prisão domiciliar e talvez até menos custoso para o Estado. Então eu vejo argumentos, pelo menos do ponto de vista político, humanitário, para ele ir numa prisão domiciliar. Acácio Miranda, vamos lá, você que já acompanha essa situação e lida com tantas outras, esse tipo de estratégia funciona? Funciona pelo seguinte... Os requisitos para a decretação da prisão domiciliar, para conversão para a prisão domiciliar, estão todos eles preenchidos. O ex-presidente tem mais de 70 anos de idade, tem um problema grave de saúde e há toda uma complexidade pelo fato dele ser ex-presidente. Precisa ficar no estabelecimento especial, que na sua origem não é preparado para que alguém fique preso. Então, todos esses elementos por si só já seriam suficientes para a decretação da prisão domiciliar. E o ex-presidente, neste processo, diferentemente de diversos outros, é defendido por advogados habilidosos que conhecem de processo penal. O professor Celso Vilardi é professor da GV, tem mestrado na PUC, então ele tem uma leitura processual independentemente de quem ele esteja defendendo. E todas as vezes que ele apresenta um laudo médico e um novo pedido, ele está reiterando ao Supremo Tribunal Federal o preenchimento dos requisitos e o agravamento destes requisitos. Porque, sob o ponto de vista prático, um ministro do Supremo não deveria estar sujeito à pressão popular, deveria ser imune à pressão popular. Mas hoje o que ele sofre é uma pressão processual. E essa pressão processual pode levar, repito, à conversão à prisão domiciliar. Me parece que a cada dia os requisitos estão mais preenchidos, estão mais demonstrados e tecnicamente, cientificamente, clinicamente, o médico está contribuindo para isso. Então eu não vejo mais fundamento para que não seja decretada a prisão domiciliar, como foi no caso do Collor, por exemplo, que apresentou um laudo médico e esteve sujeito à liberdade. Até porque a gente vive um momento de polarização, um contexto de polarização, mas independentemente de quem seja, ter uma jurisprudência contrária à prisão domiciliar em alguém que tenha mais de 70 anos e um problema grave de saúde é algo ruim para o nosso sistema jurídico como um todo, porque pode afetar o pai de alguém, o vô de alguém no dia a dia. Fala, Piperno. Olha, eu acompanho, claro, muito atentamente argumentos de profissionais do direito tão capazes como o Acácio. Então, e a gente tem feito isso diariamente aqui na Jovem Pan e também acompanhando colegas que estão em outros canais. Então, veja, primeiro que eu acho que, assim, do ponto de vista humanitário, é desumano, então, o que a Bolsolândia pretendia fazer com um cidadão tão fragilizado como Jair Bolsonaro, porque defendia uma anistia ampla, geral e restrita dele a ponto de torná-lo elegível, colocá-lo para disputar e para enfrentar as agruras de um processo eleitoral. Imagina colocar alguém nessa condição para rodar o país e disputar, né, uma eleição. Agora, sobre o que o Acácio falou, veja, e aí, Acácio, eu queria te perguntar, te fazer uma ponderação. Vamos imaginar que o presidente Bolsonaro, então, por conta de tudo isso que você expôs, alcançasse o benefício, então, da prisão domiciliar. Isso não geraria também uma onda de pedidos no país todo por pessoas condenadas pelas mais diferentes situações?
Geraria, mas se nós olharmos para o nosso sistema penitenciário, pessoas que tenham mais de 70 anos e problema de saúde, são bem poucas que estão num regime prisional fechado, que não estão sujeitas a uma prisão domiciliar. Eu não tenho essa estatística de cabeça, mas eu imagino que se nós tivermos alguém nessa situação, são pessoas vinculadas a organizações criminosas, são pessoas vinculadas a crimes dos mais hediondos possíveis. Alguém que tenha cometido um crime de menor gravidade e que tenha mais de 70 anos e um problema grave de saúde, dificilmente não foi beneficiado por um indulto nos últimos anos, dificilmente não foi beneficiado por uma conversão da prisão preventiva ou até da pena por uma prisão domiciliar. Mas também se falou em organização criminosa nas condenações, né? Ele tem, na condenação, não tem organização criminosa, tem associação criminosa. Se você for olhar, são dois tipos penais diferentes. Perfeito. Os elementos da organização criminosa são maiores que o de associação criminosa do 288 do Código Penal. Na prática, a gente chama associação criminosa de um tipo eventual. Você não preenche os requisitos da organização, você cai na associação. Mas não é a organização, é a associação criminosa.